Olá! Inicia-se agora a nossa 19ª aula de Direito Financeiro e vamos continuar estudando as transferências voluntárias. No vídeo anterior, eu apresentei as transferências voluntárias. Transferências voluntárias integram o rol de transferências realizadas por entes federativos. Nós estudamos as transferências constitucionais e mostramos que existe uma obrigação constitucional para que isso ocorra. E na aula anterior estudamos as transferências voluntárias, que são aquelas que ocorrem voluntariamente entre entes federativos, desde que, obviamente, sejam cumpridas as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais nós mostramos também no vídeo passado. Pouco falei de transferências legais. As transferências legais se diferenciam das transferências voluntárias em razão do mandamento legal, outro que não o orçamento, que determina a transferência de recursos para os entes federativos. No caso das transferências voluntárias, há apenas a previsão no próprio orçamento. O orçamento, então, é que estabelece e fixa despesas para a transferência para outros entes federativos. A diferença entre as transferências voluntárias e as transferências constitucionais é que as transferências voluntárias demandam, de fato, uma integração, uma cooperação entre os entes federativos. Entes federativos, então, cooperam, conforme o artigo 23, para chegar a um fim comum. Já as transferências constitucionais independem dessa cooperação, já que a própria Constituição estabelece o mandamento, a obrigatoriedade para a transferência. Por fim, as transferências legais, que também, novamente, pouco falamos sobre ela, tem previsão legal expressa para que seja realizada aos entes federativos. Dessa forma, tendo em vista o estudo dessas três espécies de transferências, constitucionais, legais e voluntárias, temos aí um cabedal de transferências que servem para manter a federação em funcionamento. Alguns pontos faltaram na aula passada e vamos tratar agora nesta aula, neste vídeo. Vamos tratar sobre alguns pontos importantes das transferências voluntárias. Em primeiro lugar, eu disse muito rapidamente no vídeo passado, as transferências voluntárias só poderão ser utilizadas para os fins que foram estabelecidos no instrumento que integra dois entes federativos. O convênio, por exemplo. Então, no caso de haver um convênio, o convênio estabelecerá qual é o objeto daquela despesa a ser realizada. Então, os entes federativos só poderão utilizar aquele recurso da transferência voluntária conforme foi acordado com outro ente federativo, o ente transferidor. Este é o primeiro ponto que é importante destacar. Segundo, pela Lei 9452/97, toda vez que o município recebe recursos de transferências voluntárias, a Câmara Municipal deverá ser notificada em até 2 dias para que possa exercer o controle sobre os recursos recebidos. É uma forma de dar transparência, de acompanhar o uso dos recursos públicos recebidos de outro ente federativo. Ainda, outro ponto que devemos destacar nesta aula é quanto à aplicação da lei eleitoral, a Lei 9504/97. A Lei 9504/97 define os limites aplicáveis aos pleitos, aos candidatos que concorrem aos pleitos eleitorais, aos entes federativos em geral. Nós temos disposições relacionadas às finanças públicas na lei eleitoral, a Lei Geral das Eleições. Uma delas é a que está prevista no artigo 73 da Lei 9504/97, que estabelece limites para a realização de transferências voluntárias até momentos antes do pleito eleitoral para que não haja desequilíbrio entre os candidatos numa eleição. Imagine a situação em que, interessado em vencer as eleições, um governador ou um presidente transfere recursos para um município para desequilibrar o pleito eleitoral, favorecendo então um candidato que está ali aplicando os recursos em transferências voluntárias. Desta forma, a lei eleitoral veda as transferências voluntárias quando se está muito próximo das eleições. Observem qual é a redação da lei. O artigo 73 diz que são proibidas aos agentes públicos
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Dessa forma, a lei eleitoral prevê que a transferência voluntária tendente a desequilibrar o pleito eleitoral é vedada. Deve ser observada, então, por exemplo, nas eleições deste ano que ocorrerão aí em todos os municípios do país. O último ponto que nos cabe para tratar de receita voluntária nesta aula, neste vídeo, é quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade e acerca da competência para julgar questões relacionadas à transferência de recursos. O STJ definiu em súmula a seguinte situação. Na súmula 208, estabeleceu que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Já a súmula 209 do STJ diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Nota-se aqui um tratamento diferenciado quanto à natureza da receita transferida. Se a receita transferida for absorvida pelo patrimônio municipal, a competência para julgar perante a Justiça será da Justiça Estadual. Caso não haja incorporação, a competência será da Justiça Federal se os recursos vierem da União. Sendo assim, no caso das transferências voluntárias, a competência para julgar em caso de desvios de verba, por exemplo, se o dinheiro vier da União, será da Justiça Federal, conforme a súmula 208 do STJ. Caso os recursos venham na forma de distribuição pelos fundos de participação, no caso das transferências constitucionais, a responsabilidade será da Justiça Estadual em caso de malversação. Obviamente que eu não estou excluindo aqui a competência dos tribunais de contas. Os tribunais de contas permanecem com a competência para realizar o controle e o julgamento das contas das transferências voluntárias. Porém, caso a situação seja levada para o judiciário, a responsabilidade para julgar, a competência para julgar, poderá ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, conforme acabei de demonstrar. Concluímos as receitas transferidas. Concluímos a classificação da receita que eu passei para vocês durante esses últimos vídeos. Falarei agora rapidamente sobre a renúncia de receita, ou seja, a capacidade, a competência dos entes federativos de abrirem mão de uma determinada receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou algumas obrigações que deverão ser cumpridas pelos entes federativos quando decidirem esses entes de abrir mão de uma parte da receita. Talvez por algum motivo, por exemplo, de incentivo tributário. Ou talvez em caso do custo da arrecadação for maior do que o próprio valor a ser arrecadado. Então a renúncia de receita tem suas limitações, suas regras definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos agora ao artigo 14. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal define que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. São essas as condições e uma delas deverá ser observada. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. Ou
estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Em suma, para se conceder um benefício tributário, é preciso então demonstrar que esse benefício já havia sido previsto pelo poder público e, portanto, consta já nas leis orçamentárias, ou então, caso não houvesse essa previsão do impacto, que então se compense esse benefício tributário com alguma medida tributária, ou seja, que se compense a arrecadação com outro tributo, com outra alíquota elevada de um outro tributo, para que então haja compensação da arrecadação e não haja um prejuízo ao equilíbrio das contas. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal sempre busca o equilíbrio das contas públicas, ou pelo menos o desequilíbrio responsável das contas públicas. A renúncia de receita engloba as seguintes ações e medidas do poder público, conforme o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O parágrafo 1º do artigo 14 diz que a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Não observo no parágrafo 1º um rol fechado. Trata-se de um rol exemplificativo. Qualquer medida que se configure como renúncia de receita deverá obrigatoriamente cumprir o artigo 14, a fim de evitar, então, repito, o desequilíbrio das contas públicas. Concluímos nesta aula a matéria de receita pública e, no vídeo a seguir, vamos estudar as despesas públicas. Até a próxima!